Olá, meus irmãos, graça e paz. Infelizmente, a gente novamente não conseguiu transmitir o culto no domingo e eu queria compartilhar contigo a palavra que foi ministrada no domingo de uma forma reduzida, de uma forma muito resumida, mas que deixasse os princípios a qual nós falamos no domingo para os irmãos. Então, o capítulo que a gente vai falar está no capítulo 3 de Neemias, capítulo de número 3 de Neemias, dando continuidade ao texto de Neemias capítulo 1, Neemias capítulo 2 e hoje Neemias capítulo 3, versos 1 e 2. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até as torres de Sem, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram um trecho seguinte, e Zacur, filho de Imri, construiu logo adiante. Esse texto, ele passa às vezes despercebido aos nossos olhos, porque vai falar aqui sobre as reconstruções, vai falar sobre as edificações, sobre colocar as portas nos lugares certos. E às vezes passa despercebida a importância desse texto para as nossas vidas, trazendo para um contexto a qual nós trazemos de fato prática diária a nossa vida e a nossa adoração a Deus. Primeiro que eu queria destacar com você é que nos lugares aonde tinham as portas, as entradas de Jerusalém, a destruição foi maior. Por que isso? Porque assim como nas nossas vidas, as cidades tinham que ser fortificadas e as entradas para a cidade, as portas, eram os lugares mais fáceis para a invasão inimiga. Quais são as portas que temos nas nossas vidas aonde, se não fortificarmos, o inimigo tem levado vantagem? O inimigo tem entrado e destruído a nossa verdadeira adoração. Nesses lugares aonde nós somos fracos, nós precisamos buscar força no Senhor e fortificar as nossas vidas de fato nele, alicerçadas nele, para não perecermos. O segundo ponto, esse é o primeiro, o segundo ponto é que Deus levanta esses homens para uma reconstrução. Eles consagram a Deus o início do seu trabalho. Quando Eliasibe, junto com seus irmãos, começam a reconstruir a muralha, e a muralha ela vai até o entorno de Jerusalém e termina exatamente onde começou a reconstrução. A primeira atividade que esses homens fazem é consagrar. No hebraico original vai dizer que eles consertaram, mas o consagrar aparece em todas as outras traduções da Bíblia. Eles dedicam ao Senhor o seu trabalho inicial, colocam diante do Senhor aquilo que eles fazem de melhor, consagram ao Senhor a sua atividade diária. Nós precisamos entender que é o Senhor que faz em nós tanto querer quanto executar. O Salmo 127, um dos salmos que eu mais gosto, vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. Ou se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se não colocarmos a nossa esperança no Senhor e as nossas forças no Senhor, entendendo que é Ele que faz, com certeza nós não seremos bem-sucedidos. É o Senhor que age em nós e através de nós. É Ele que nos dá força para perseverarmos. Esse é o segundo ponto. O terceiro é que Deus levantou esses homens com o intuito de pertencimento. Se olharmos o texto, Neemias dividiu esses homens a cada trecho dentro da sua realização de família, de pessoas ali próximas. Então, a sensação de pertencimento nesses homens fez com que eles arregaçassem as mangas e começassem a trabalhar. Ora, querido, se você se preocupa com sua casa, se você se preocupa com sua igreja, se você se preocupa com sua família frequentando a igreja, é necessário que você também edifique, é necessário que você também arregace as mangas e trabalhe. Se você acredita nisso, a proteção para a sua família vem do seu esforço também, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu tempo buscando a Deus, do seu tempo de oração, do seu tempo de palavra em casa.
o seu tempo de pregação somente em casa com sua vida. A forma que você dedica a sua vida ao Senhor vai trazer resultados positivos na vida da sua família. Assim como esses homens dedicam tempo, dedicam esforço, dedicam suas vidas para a reconstrução, nós também precisamos sair desse ostracismo espiritual que às vezes nos encontramos e dedicarmos os nossos esforços a Deus para que a nossa família seja edificada aos pés do Senhor, para que o nosso lar seja consagrado ao Senhor, para que o Senhor nos levante como instrumentos nas suas mãos. O quarto ponto que eu queria tratar contigo nessa noite, e o último, é que esses homens eram homens comuns à sociedade. Em nenhum momento nós vemos o nome de Neemias sendo aqui mencionado no capítulo de número 3. Esse texto marca a distribuição do trabalho, a retomada na construção, a retomada na edificação dos muros, algo que Zorobabel tentou, algo que Esdras tentou, e agora esses homens estavam motivados a concluir, porque Neemias diz lá no capítulo 2, no final do capítulo 2, que o Senhor dos céus faria com que eles fossem bem-sucedidos. Agora esses homens se dedicam ao trabalho, mas se olharmos esse texto assim, de uma forma muito tranquila, você vai ver que em nenhum momento aparece uma palavra que existiam homens aqui habilidosos com a construção, pessoas que conheciam desse trabalho, pessoas que eram formadas nessa área. Não, Deus levanta esses homens através de um chamado de Neemias, através de uma sensação de pertencimento, uma motivação do Espírito, e faz com que esses homens trabalhem para a reconstrução de Jerusalém. Mas eram homens comuns, e isso me chama muita atenção. Deus usa homens comuns para a sua obra. Deus chama pessoas normais para trabalhar em prol do reino. Se olharmos no decorrer da história, quantas pessoas foram levantadas por Deus para fazer uma obra específica, e às vezes nós achamos que somos incapazes de fazer, às vezes nós achamos que somos limitados a fazer. Pastor, mas eu não consigo fazer tal coisa, eu não fui chamado para isso. E não se trata de conseguir ou não, querido, se trata que algo tem que ser feito, o trabalho precisa ser realizado, e Deus levantou pessoas comuns para a sua obra. Certa vez eu estava num congresso em Sorocaba, e foi em 2013, e o SIM, o SIM da vocação para missões urbanas, eles tinham um projeto que chamava Jesus Transforma, iam missionários para a igreja, e esses missionários com a camiseta amarela, escrito Jesus Transforma, andavam pelos bairros, andavam pela cidade, pregando o evangelho, e depois levavam essas pessoas que tinham aceitado a Jesus a conhecer as igrejas, a frequentar as igrejas, a serem discipuladas e batizadas. Mas em Sorocaba me chamou a atenção um fato. Ia se aproximando a data do SIM, ia se aproximando a data do Jesus Transforma, desse movimento missionário. E as igrejas não estavam recebendo missionários de lugar nenhum. E os pastores ligavam para juntas de missões perguntando: cadê os missionários para a gente pregar? Cadê os missionários que a gente espera para fazer a obra aqui nesse período? E a resposta da junta é: estão aí. Estão aí. Os missionários já estão aí, os missionários sempre estiveram aí. A sua igreja é uma agência de missão e os membros são missionários em prol do reino de Deus. Quando nós entendemos o nosso chamado, e não falo um chamado específico, mas um chamado universal de sermos sal da terra e luz do mundo, também entendemos o nosso papel no reino e a nossa importância nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê palavras sempre para ministrarmos aos corações dos irmãos, que o Senhor não afaste de nós principalmente a sua palavra, para que o nosso coração se encha de alegria e possamos contribuir para a sua boa obra em nossas vidas. Assim, eu oro e agradeço a oportunidade de falar contigo em Neemias, no capítulo de número 3. Se Deus quiser, no capítulo de número 4 e os 5 e os em diante, nós vamos conseguir transmitir ao vivo na igreja
para você acompanhar toda essa mensagem, não só de forma resumida, mas toda ela e toda a celebração. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.